Entrevista do dia. Pois é, como eu anunciei na virada de bloco, o entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Lima Simões, ele que é geriatra, também neurologista, aqui de Iguaçu, e a gente vai falar um pouquinho sobre demência. Uma das demências que o pessoal conhece muito é o Alzheimer, mas não é só o Alzheimer, muitas outras variações, e para isso a gente vai conversar com o doutor. Doutor, muito bom dia, prazer assim ter atendido esse pedido nosso aqui da 90.5. Bom dia, Andressa, o prazer é todo meu. Queria agradecer o seu convite e parabenizar a todas as mães pelo dia de ontem, em especial a minha esposa. Dizer que nós estamos à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida que porventura possa acontecer. Isso aí, tem que dar um parabéns para as mamães, né? Uma data muito importante mesmo. Doutor, então a gente vai falar sobre demência. Assim, na ponta do lápis, doutor, o que é a demência? Porque muitas pessoas confundem muito a demência, né? Até com a loucura em alguns momentos. Mas o que é a demência? Olha, Andressa, demência é o nome dado a um conjunto de doenças que tem como principal característica a perda da memória. Para se caracterizar um quadro de demência, é preciso que, além de perda de memória, o paciente tenha comprometimento de outra função cognitiva. Cognição são as funções mentais, ou seja, um comprometimento na linguagem, da percepção, da atenção, além de um comprometimento de memória que geralmente é restrito à memória de fatos recentes. E aí ela tem variações, né? Porque é muito comum da gente ouvir falar o Alzheimer, mas é só o Alzheimer que compõe esses fatores? Não. Alzheimer é a principal doença e a doença mais comum que gera quadro de demência, mas existem várias outras doenças que geram demência. A segunda tipo de demência mais comum é a chamada demência vascular, que é devido ou a um grande infarto cerebral, um derrame, ou a múltiplos pequenos infartos cerebrais, pessoas que teve vários pequenos derrames ao longo da vida. Existe também uma outra forma de demência, que é a demência frontotemporal, que acomete outras regiões do cérebro e, por isso, os sintomas se diferem um pouco da doença de Alzheimer, mas a memória está sempre comprometida. Existe uma outra forma, a demência, que a gente chama por corpúsculos de Lewy, que está muito associada a doença de Parkinson. São duas doenças degenerativas acometendo o cérebro da mesma pessoa. Existem situações clínicas que podem gerar demência, como, por exemplo, o hipotiroidismo, a deficiência de vitamina B12. São situações clínicas que geram um quadro de demência, porém essas são reversíveis. As demências degenerativas, como o Alzheimer, e essas primeiras que eu falei, essas não são reversíveis. Entendi. Tem uma ouvinte, a Elisângela Marques Simões, ela diz: olá, Andressa, bom dia para você e para o Dr. Ricardo. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que escuto o jornal todos os dias, nota 10. Gostaria de saber quais são os principais sintomas aí do Alzheimer e até onde pode o estágio mais avançado da doença. Como eu havia dito, o principal sintoma desses quadros demenciais é a perda da memória recente. Existem dois tipos de memória, a memória remota e a recente. O paciente começa a esquecer o que ele falou, as perguntas que ele fez, então se torna um paciente repetitivo, pergunta a mesma coisa várias vezes, ou conta um mesmo caso várias vezes. Ele esquece aonde deixou um determinado objeto, ele esquece o que fez, o que comeu, aonde foi. Com o progredir da doença, começam a aparecer sintomas mais severos,
a pessoa começa a ter confusão em relação ao dia, em relação ao local que está, começa a confundir, não reconhecer as pessoas, primeiramente pessoas mais afastadas, depois pessoas do próprio convívio, começam a aparecer sintomas motores de fraqueza, dificuldade de deambulação, dificuldade de deglutição, chegando a uma fase avançada da doença em que o paciente pode se encontrar completamente acamado, afásico, ou seja, ele não fala, ele não compreende, ele não consegue engolir os alimentos, beber água, então é necessário em alguns casos fazer uma cirurgia chamada gastrostomia, onde o paciente é alimentado por uma sonda inserida diretamente no estômago dele. Então é uma doença que se inicia com sintomas muito leves de perda de memória e que progressivamente vai evoluindo até chegar a um estágio final em que o paciente está completamente debilitado, acamado e sem compreensão e fala nenhuma. É muito longo esse tempo, doutor? Andressa, antes do tratamento, antes do desenvolvimento desses tratamentos, isso acontecia de uma forma mais rápida, geralmente entre 8 e 10 anos. Porém, agora com a instituição de novos tratamentos, esse tempo tem aumentado. Existem casos de pessoas que sobrevivem com a doença 10, 15 anos. E isso vai muito de acordo com o momento em que o diagnóstico é feito. Quanto mais cedo, melhor. E quanto mais rápido iniciado o tratamento, maior a sobrevida do paciente. É muito sério, tem que ter realmente muito cuidado. A Jaqueline Alves também comentou aqui com uma pergunta, doutor. Ela diz: meu nome é Jaqueline de Alegre, cuidei de uma tia com Alzheimer que faleceu há quase um ano. Meu pai também foi diagnosticado com a mesma doença, mas ele ainda está lúcido, às vezes repetindo muita coisa, mas fica indo pescar sozinho e a gente fala para ele não ir, ele fica irritado. Sei que contrariar é pior. Como é que eu devo agir com ele? Pois ele anda e minha tia não andava, mas com ela foi mais fácil e com ele está sendo muito difícil. É difícil, né, assumir e aceitar a doença, doutor? Até porque, Andressa, uma das características marcantes nas fases iniciais da doença é que o próprio paciente ele não percebe esses déficits, essas complicações que ele está tendo devido à doença. Então é difícil fazer ele aceitar que está doente, até porque ele não tem consciência disso. Se você chegar para um paciente que foi diagnosticado com Alzheimer e que está numa fase inicial e perguntar a ele como que é a memória dele, ele vai dizer que é ótima, ele não percebe que está tendo comprometimento de memória. Então, o caso dessa ouvinte, da Jaqueline, o mais importante seria uma conversa esclarecedora, de forma aberta, visando uma orientação do paciente, explicar a ele: olha, o senhor está com determinada doença que te compromete a memória, você pode sair, depois não se lembrar como volta, pode acontecer algum imprevisto durante essa sua saída e você não conseguir procurar ajuda. Então, o importante é isso, orientar o paciente, ter paciência com a pessoa, porque geralmente tudo que ocorre não é porque ele quer, e sim porque ele está realmente doente. E, se for o caso, acompanhá-lo nessa pescaria. Bom, pescar aí, Jaqueline. Doutor, tem essa situação da pessoa, às vezes, realmente se perder, né? A gente já noticiou muito caso de pessoas com a doença de perda de memória, eles se perdem, né? Tem dificuldade de voltar para casa, isso é muito grave, pode até acontecer um acidente, né? Com certeza, é uma situação muito corriqueira, principalmente nessa faixa populacional de pessoas que estão com comprometimento de memória. Sério mesmo. O Luiz Antônio Souza Nunes, ele pergunta, doutor, se o pai teve Alzheimer, é sinal que os filhos também podem ter essa doença?
as doenças degenerativas cerebrais, como é o caso do Alzheimer, elas têm sim um fator hereditário muito importante, Andressa, mas não significa que, se você tem um membro da família, você obrigatoriamente vai desenvolver a doença. Não é uma regra. Não é uma regra. Você tem sim uma chance maior de desenvolver essa doença quando comparado com uma pessoa que não tem caso nenhum na família. Mas isso não é uma regra e que não é uma coisa que vai obrigatoriamente acontecer, não. Isso mesmo. Tem uma outra pergunta também, que acho que é esclarecedor, já que o senhor tem essas duas especialidades, né? O senhor neuro também é geriatra. Todo idoso perde a memória? Isso também é uma regra? Andressa, a verdade é que com o passar dos anos, com o processo natural de envelhecimento, ocorre sim uma perda leve das funções cognitivas, não só da memória, da linguagem, da orientação, da tomada de decisão. Então, é normal esperar, Andressa, que com o passar dos anos ocorra uma leve perda da memória do dia a dia, memória operacional, que é essa memória recente que a gente fala. Mas essa perda não pode acarretar ou levar a nenhum prejuízo na vida pessoal do idoso. Porque quando começa a haver comprometimento da vida do idoso, seja nas suas relações pessoais, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, a gente tem que começar a pensar na possibilidade desse idoso estar realmente desenvolvendo um quadro demencial. Então, quando essa perda de memória ela atinge realmente o dia a dia, alguma coisa de errado está acontecendo. Com certeza. Foi só uma lembrança, não consigo me recordar, né, da pessoa do dia tal. É muito difícil realmente a pessoa com 90, 95 anos lembrar em detalhes da história, né? Isso até no paciente jovem é muito comum. Não precisa ser idoso. O próprio paciente adulto, jovem adulto, pode esquecer as coisas. É permitido ao ser humano esquecer. Mas o que não pode é esse esquecimento gerar um comprometimento das atividades de vida diária, as atividades da pessoa nas relações e no trabalho, por exemplo. Você falou aí de jovens e adultos. Um adulto, ele pode ter Alzheimer? Andressa, existe uma forma de doença de Alzheimer familiar, que a gente chama de autossômica dominante, que pode ocorrer naquelas pessoas que têm um histórico familiar muito importante de doença de Alzheimer. Ou seja, todos os membros, ou praticamente todos os membros da família desenvolveram a doença. Essa forma familiar, ela pode iniciar os sintomas antes dos 60 anos, até mesmo em torno de 45 anos. Mas é muito raro, na prática eu não tive nem o caso ainda dessa forma de doença familiar. E a gente sabe que a perda de memória no adulto e no jovem, Andressa, ela é quase que exclusivamente devido a problemas de origem psiquiátricas, como o estresse, a ansiedade, a depressão, esse excesso de preocupação, às vezes a desatenção, a pessoa está fazendo um negócio pensando no que tem que fazer depois, ou está conversando, lendo alguma coisa, mas preocupado com outra coisa. Então, essas situações que geram esquecimento no jovem e no adulto. Como eu disse, existe sim uma forma de Alzheimer, mas é muito raro, eu nunca vi. É raro. Realmente tem exercícios que ajudam, doutora, a você ficar fortalecendo essa memória? Existe até um termo chamado neuróbica, que é um termo que foi criado por um norte-americano, e são atividades que têm por finalidade usar áreas do cérebro que você geralmente não usa no seu dia a dia. Coisas simples como, por exemplo, escovar os dentes com as duas mãos, escrever com as duas mãos, ou se vestir
de olhos fechados, andar pela casa, claro que com os devidos medidas de segurança, andar de trás para frente, ler um texto de cabeça para baixo. São exercícios que visam utilizar outras áreas do cérebro que você no dia a dia não usa. Então isso aumenta o que a gente chama de plasticidade neuronal. Você está exercitando grupos de neurônios que no dia a dia você às vezes nem usa. E isso é fácil, é um exercício, né? Não deixa de ser um exercício. Muita gente falava, você está esclerosado, você está com esclerose. Esclerose é um tipo de demência, doutor? Explica para a gente se esse termo popular que o pessoal usa, esclerosado, funciona, é isso mesmo, está certo isso? Olha, esclerose em relação a quadro de demência é um termo muito popular, Andressa. Na medicina, no meio médico, a gente não usa o termo esclerose para definir um paciente demenciado. Existem sim doenças neurológicas que geram esclerose, mas isso não tem nada a ver com as funções mentais. Então, esclerose não é um diagnóstico médico relacionado à memória, é mais um termo popular, já foi muito mais usado, os antigos diziam, mas hoje em dia a gente prefere usar o termo demência mesmo, para definir e para identificar esses pacientes que estão com comprometimento das funções mentais. Uma última perguntinha para a gente encerrar, doutor, porque a gente já ultrapassou um pouquinho nosso horário. Exercício físico ajuda? Você deu um exercício cerebral para a gente, né? A questão do ler de forma diferenciada, usar outras mãos também, né, para fazer alguma coisa da rotina. Mas o exercício físico ajuda também? Com certeza, qualquer medida que vise a saúde física geral, ela está atingindo também o seu nível cerebral. Então, uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, o exercício físico regular, tudo isso também ajuda na prevenção e, principalmente, utilizar o seu cérebro. Ler, escrever, cantar, dançar, tudo isso são medidas que ajudam na prevenção das demências e da doença de Alzheimer, que é a mais comum. Tá ok, adorei o bate-papo, conversei com o Dr. Ricardo Lima Simões, doutor, muito esclarecedora essa conversa, depois vai ficar disponível aí também no site da rádio, pessoal que perdeu um pedacinho, quer ouvir, quer acompanhar de novo, e com certeza o senhor volta aqui outras vezes para a gente bater mais papo aqui de manhãzinha. Eu que agradeço o convite, Andressa, me coloco à disposição de qualquer um para qualquer dúvida que apareça, e tenha um bom dia a todos os ouvintes.